Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Especialize. Antes de mais nada, vou fazer minha audiodescrição aqui. Meu nome é Angélica Zeniti, eu tenho 33 anos, tenho 1,74 de altura, sou uma mulher branca, de cabelo escuro, curtinho, assim, embaixo do queixo. E, nesse momento, estou aqui responsável por conduzir esse videocast na Universidade Maurício de Nassau, aqui no Recife, em Pernambuco. Estamos no estúdio de rádio com duas convidadas. Já ela vai fazer a audiodescrição delas para vocês também. Mas eu vou logo antecipar o nosso tema, né? O tema desse nosso Especialize de hoje é inteligência artificial, como a inteligência artificial está sendo utilizada como uma poderosa aliada na educação inclusiva, especialmente para apoiar o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Bom, para falar desse assunto, eu vou apresentar agora as nossas convidadas de hoje. É a Márcia Elizabeth, que é doutora em Ciência da Educação, com graduação em Pedagogia e Letras, especialista em Libras e Educação Inclusiva, atualmente na Prefeitura do Recife, além de lecionar em instituições de ensino superior. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher preta, de cabelos cacheados, que estão na altura do ombro, certo? Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada. E a nossa segunda convidada é a Virgínia Carvalho. Ela é autora do livro Teste e Acessibilidade, PhD em Acessibilidade Digital e Inclusão de Pessoas com Deficiência, mestre em Ciência da Computação, com foco em testes de acessibilidade, especialista em gestão e qualidade de software. Tem artigos publicados e palestras ministradas em conferências internacionais. Em 2018, ela recebeu um voto de aplausos da Câmara Municipal do Recife pelo título de Mulheres Influentes em Testes de Software na América Latina. Seja bem-vinda. Obrigada. Fazendo a minha audiodescrição, eu sou morena, estou com os cabelos presos, visto um blazer vermelho, uma blusa branca e estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Nós também estamos muito felizes em recebê-las aqui, que coisa boa. Bom, a primeira pergunta é para as duas. Eu queria saber como vocês enxergam o papel da inteligência artificial na educação inclusiva. Então, quem se sentir mais à vontade de iniciar. O papel da inteligência artificial na educação inclusiva, ele é fundamental. Ele contribui para que as crianças, não só as crianças com deficiência, mas as crianças que não possuem deficiência, aprendam com mais eficiência, com mais eficácia. No caso da educação inclusiva, a inteligência artificial, ela contribui para que sejam analisadas mais precisamente situações específicas para cada deficiência. E assim fica mais fácil para o professor, sabendo qual é a especificidade daquela criança, daquele aluno, trabalhar mais junto com ela para que ele tenha um desenvolvimento melhor durante a sua aprendizagem. Certo? Eu vou responder essa pergunta já falando de tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva é a tecnologia que assiste, né? Que ajuda. Então, leitores de tela, tradutores para a língua de sinais, enfim, são tecnologias assistivas. Inclusive, cadeira de rodas são tecnologias assistivas, bengala é uma tecnologia assistiva. E com a IA, ela faz com que a máquina aprenda, por exemplo, no caso das Libras, né? Da Libras, faz com que a máquina aprenda mais sinais e repasse a informação de uma forma mais precisa. E aí temos o exemplo do HandyTalk, que é um tradutor automático de texto e de voz para Libras e para SL, que é a língua americana de sinais. Então, eles usam um avatar, 2 avatares, na verdade, se eu não me engano, é Hugo e Maia. Isso. E eles usam também da inteligência artificial para aprender a melhorar os gestos, a melhorar também as expressões faciais. Então... Márcia, quer complementar? Interessante, Virgínia, é que durante algum tempo eles estiveram presentes em ambientes públicos.
E ajudava muito a população surda, a comunidade surda, né, quando eles iam visitar esses espaços. E, por algum motivo, foram retirados. Né? A gente não sabe bem os motivos, mas foram retirados. Mas, quando estavam presentes, o Hugo fazia parte da nossa vida. Né? Até quem não era surdo adorava se comunicar com o surdo, com o Hugo, porque é muito simples, é muito prático se comunicar com ele. Eu instalei para aprender Libras. Márcia, quais são as dificuldades enfrentadas hoje no processo educacional da pessoa com deficiência, na realidade atual? São várias ainda, não é? Porque não basta só trazer a IA para dentro das escolas, para dentro das universidades. Precisa treinar também os professores, não é? Eles é quem estão à frente. Então, com os professores, nós temos os estagiários, os assistentes, as pessoas que estão auxiliando. Essas pessoas precisam de treinamento para conhecer as ferramentas e trabalhar com os alunos. Né? Então, esse é um desafio. Educar uma criança com deficiência, um adolescente, um adulto com deficiência, é um grande desafio da nossa sociedade. E lembrando que aquele ser humano, ele não está só naquele espaço, ele é um ser social. Ele vai transitar pela praia, pelos shoppings, pelo cinema. Ele tem uma vida normal, como outro qualquer ser humano, né? Então, o grande desafio é esse treinamento, essa capacitação, essa formação continuada com os professores e com as pessoas que fazem a educação, para que esse objetivo seja alcançado, que é trabalhar na sala de aula com as tecnologias assistivas, né? E com a inteligência artificial, que muito tem contribuído, né? Eu costumo dizer, pegando esse gancho aí de ter uma vida normal, né, ir à praia, estudar e trabalhar, eu costumo dizer que a gente precisa parar com os coitadismos e com os heroínismos. Porque o coitadismo distancia, né? Ah, pobrezinho, coitadinho, tem deficiência, ceguinho, né? E o heroínismo o exemplo de superação. Também nos coloca... Outro extremo, né? Exato, coloca distante, né? E aí, a distância dessa vida normal, de estudar, de trabalhar, de paquerar, de namorar, de fazer besteira, de se arrepender, da vida normal. Sabe? Uhum. Então, é óbvio que o normal aí, a gente fala de uma forma muito ampla, né? Porque o que é normal? Mas eu acho que a gente precisa parar, antes de mais nada, assim, de distanciar, sabe? E ter uma atitude mais proativa nesse sentido de qualquer pessoa pode aprender e ajudar e contribuir para a inclusão das pessoas com deficiência. Qualquer pessoa. Sim. E começar a ver as pessoas com deficiência como seres humanos que eles Exato. são. Não enxergar a deficiência. Eles são seres humanos e que vivem socialmente. Vocês falaram aqui, antes da gente começar a gravar esse videocast, a gente estava conversando sobre quando nós nos colocamos num ambiente onde a grande maioria tem alguma necessidade especial, uma pessoa com deficiência, e nós estamos ali, nós nos sentimos sem conseguir se comunicar, né? E como é ruim. Queria que vocês partilhassem um pouquinho dessa experiência que vocês viveram e que foi a partir daí, Virgínia, que você startou para poder buscar novos caminhos, estudar, se especializar ainda mais. Conta pra gente essa experiência. Minha formação é de computação, né? E eu trabalhava com computação, com teste de software, na área de qualidade de software. E, na época que eu comecei a estudar sobre acessibilidade digital, foi em 2009, e eu estava no mestrado lá no CIN, no Centro de Informática da Federal. E meu tema era teste de software, só que eu estava um pouco infeliz com o meu tema, porque eu estava achando teórico demais para o meu gosto. Eu preciso da prática, então eu gosto de alinhar assim, a teoria à prática. Mas, enfim, estava seguindo. E aí, na empresa que eu trabalhava, na época, eu tive que fazer testes com pessoas cegas. E eu lembro que meu chefe chegou e disse, tu vai ter que fazer testes, conduzir testes de acessibilidade. Eu disse, mas como é que eu vou fazer isso? Eu nunca fiz isso em 2009. E ele, aprende e te vira. E eu, ok. E comecei a estudar, achei algumas referências, mas achei muito pouca coisa relacionada ao tema. Enfim, preparei da forma que eu podia e fui conduzir o teste. Quando eu
entrei na sala, tinha eu e 2 pessoas cegas. E eles utilizam uma ferramenta assistiva que chama leitor de telas, ou sintetizador de voz, que lê tudo que está na tela. E aí a pessoa vai acessando e ouvindo, né? E aí eles colocaram um fone de ouvido e começaram a testar o sistema. Só que eu precisava ouvir o que eles estavam ouvindo para eu poder entender onde é que eles estavam, qual era o erro. Eu estava acompanhando o teste. E pedi para eles tirarem o fone. Quando eu ouvi aquela velocidade que eles estavam usando normalmente, assim, não tinha dificuldade nenhuma, e eu não conseguia entender absolutamente nada, eu parei e pensei, foi ali a minha virada de chave, assim, sabe? Meu divisor de águas. Aí chegou, assim, o momento epifania. A única pessoa com deficiência nessa sala sou eu. E eu preciso fazer alguma coisa para melhorar a acessibilidade, porque tem muito ainda por se fazer. Hoje, isso 2009, hoje ainda tem muito por se fazer, porque 98% dos sites brasileiros possuem falhas de acessibilidade. Acreditem. Isso é uma pesquisa de 2024, do Movimento Web para Todos. Então, nesse dia eu saí daquela experiência, escrevi uma carta para o meu orientador, um e-mail gigante, era Silvio Meira, meu orientador. Escrevi um e-mail e disse, preciso mudar de tema. Não posso mais não falar sobre acessibilidade. E a resposta dele foi, siga em frente. E pronto. E aí comecei a trabalhar com acessibilidade e abri a T-Access, né, junto com outras sócias, para trabalhar com acessibilidade digital, treinamento de pessoas com deficiência e inclusão, né, da forma que a gente pode nesse olhar digital. É interessante. Uma vez eu fui fazer uma reportagem e aí era para falar que esse equipamento público era acessível. E aí eu fiquei o dia nesse equipamento público esperando que parecesse, acho que era algum cadeirante, perdão. E quando eu fui conversar com a cadeirante, ela me disse, não, mas a pia do banheiro não está na altura certa. Isso. Como é que, quando eu estou do outro lado da rua, como é que eu atravesso para chegar aqui? Exato. E aí ela começou a apontar e eu saí de lá assim, pensando, meu Deus, porque eu não tinha prestado atenção, essa pauta tinha chegado para trazer dentro desse recorte e, na verdade, não era acessível. Márcia, você tem uma experiência na implementação de salas especializadas. Conta um pouquinho para a gente também essa iniciativa e de que forma isso mudou e trouxe resultado para a pessoa com deficiência. Bom, eu sempre trabalhei com educação, né? Mas, assim, ineditamente, em minhas salas de aula, eu nunca tive uma pessoa com deficiência, né? E aí, em um certo momento, lá na Prefeitura do Recife, a chefe chegou para mim e fez assim, olha, você hoje tem uma reunião, tá? E a sua reunião está marcada para as 10 horas. Tá, beleza. Uma reunião, tá. Qual é o assunto? Salas bilíngues. Tá, beleza. Salas bilíngues, né? Para surdo. Só que quando eu chego na reunião, eu encontro 6 surdos. Eu não sabia Libras. Então, eles estavam se comunicando. Naquele momento, a deficiente era eu. Eu que não conseguia me comunicar. Ia ter um intérprete, mas o intérprete já atrasou 1h30 para chegar. E nessa 1h30, para mim, foi muito sofrível ter que conduzir uma reunião. As pessoas estavam me esperando e eu não tinha como me comunicar com elas porque eu não sabia Libras. Então, a partir daquele momento, quando o intérprete chegou, a reunião fluiu, eu entendi qual era a intenção deles, o que eles queriam, certo? E aí eu me dirigi para um dos professores surdos e disse para ele que queria fazer o curso de Libras. Eu tinha que aprender, eu tinha que me comunicar. É muito ruim você estar em um ambiente em que você não consegue se comunicar com as pessoas, você não tem acessibilidade com as pessoas. E aí comecei a fazer o curso de Libras, fiz o curso de Letras Libras, que é uma segunda graduação, e fiz outros cursos que me conduziram a trabalhar com a pessoa com deficiência. E isso é muito importante. Tem várias situações em que você citou o seu exemplo do usuário de cadeira de rodas, mas os nossos parques, as nossas praças não são acessíveis. Quando eu penso em um parque, em uma praça, no social, eu tenho que pensar que existem crianças
com deficiência, adolescentes, e que gostam também de ir a esses espaços. Então, você me fez recordar o depoimento de uma mãe que tem uma criança com paralisia cerebral e que a criança é muito divertida, ela gosta de se divertir e ela não tem parque. Eu não tenho para onde levar a minha filha. Né? Então, eu levo nos parques que existem na cidade e ela fez uma campanha, eu estava junto com ela, para que fosse construído em Recife um parque acessível. E foi lá na Macaxeira, mas ela mora no Derby. Não é? Então, o parque atendeu parcialmente, né, uma comunidade. Porém, esse parque, hoje, ele já foi destruído porque não houve uma preocupação com a estrutura, manter a estrutura do parque. Né? Perfeito. Eu penso também que, assim, na pandemia, houve a questão da presença do intérprete de Libra ficou mais evidente, houve uma necessidade do poder público de evidenciar, e aí houve um ganho de espaço, a minha percepção. Mas, Virgínia, eu queria saber de você, assim, o que é que a gente pode esperar da parte tecnológica, o que é que vem aí de promissor para facilitar esse processo educacional da pessoa com deficiência? Tem alguma coisa que a gente pode vislumbrar? Veja, a gente já tem várias ferramentas que, se usadas, vão facilitar. O problema é não se conhece e não se usa. Hoje, no nosso cenário atual, a gente já tem várias ferramentas que podem acessibilizar esse caminho. Porque, no final das contas, o peso da palavra deficiência é pura e simplesmente a falta de acessibilidade. Se tivesse rampa, se os parques fossem acessíveis, a criança ia brincar. Né? Se os computadores, por exemplo, das universidades, das escolas, tivessem leitores de tela ou ampliadores de letras, né, de fonte instalados, as pessoas com deficiência visual conseguiriam usar. Se esses recursos de tradução de Libras também fossem instalados, as pessoas surdas poderiam usar e poderiam se comunicar. Sabe? Então, assim, a gente já tem muito recurso, com o IA ou não, mas atualmente muitos com o IA, que facilitam muito essa comunicação. Tem uma ferramenta chamada Sim AI, que é o IA em inglês, né? Que você tira uma foto e ele faz uma descrição. E aí, uma vez, eu voltei agora em julho, eu morei 6 anos em Portugal, fui fazer meu doutorado lá. E aí, lá eu conheci muitas pessoas também com deficiência incríveis, e a gente fez um projeto de empreendedorismo para pessoas com deficiência, lá. Visual, auditiva, intelectual e motora. E aí, uma das pessoas com deficiência visual me mostrou essa ferramenta, que ela tinha feito a unha, pintado a unha, e aí ela tirou uma foto e pegou a descrição da ferramenta. Que é uma descrição que a ponta da unha era um pouco diferente, então tem um desenho floral, uma descrição super completa, assim, da foto, né? Eu só descrevi o melhor do que eu. Se eu fosse olhar a tua unha e fazer a audiodescrição, eu não ia descrever tão bem. Então, assim, existem muitas ferramentas que ajudam, não só as pessoas com deficiência permanentes, que existem as deficiências temporárias e as deficiências situacionais. Por exemplo, se alguém imagina que eu tenho que receber um áudio agora, e eu, obviamente, não podia dar o play aqui no áudio, porque a gente está no meio do podcast, mas tem algumas ferramentas que transformam áudio em texto. Então, eu uso essas ferramentas para essas situações, que eu não posso ouvir na hora, mas eu preciso ler. Então, essas ferramentas assistivas podem ser usadas por qualquer pessoa em qualquer situação, sabe? Eu acho que o grande ponto é, como a professora Márcia falou, fazer com que os profissionais de educação entendam o que é que existe e se qualifiquem também para atender esse público, entendeu? Foi ótimo essa sua colocação, Virgínia, porque é o gancho da minha próxima pergunta para a Márcia, porque eu queria saber, assim, qual a dificuldade hoje, na realidade, da capacitação dos profissionais
para se adaptar à tecnologia inclusiva, para receber essa pessoa com deficiência na sala de aula? Qual o principal desafio que eles enfrentam hoje para se capacitar? O que é que você acha que poderia ser feito para melhorar essa capacitação, para o professor estar melhor preparado para receber essa pessoa com deficiência na sala de aula? Veja, Angélica, hoje nós já temos vários recursos, né, e várias ferramentas que podem nos auxiliar. Então, uma sugestão é fazer cursos. E não são cursos pagos, tem muitos cursos gratuitos na internet que o professor, as pessoas, não só o professor, as pessoas que trabalham com a educação podem estar se especializando. Cada deficiência tem uma especificidade, tem uma característica. Mas aí eu vou precisar me especializar em todas? Não, porque você não encontra todas as pessoas com deficiência numa única sala. Né? Você tem situações pontuais de pessoas com deficiência. Então, se eu recebo um aluno com deficiência, a primeira coisa que eu tenho que fazer é enxergá-lo como ser humano. Tá? O segundo ponto é procurar saber como trabalhar com essa criança. Ela aprende? Aprende, dentro das suas limitações, mas ela aprende, não é? Ela é um ser capaz de aprendizagem. E as habilidades que eles possuem precisam ser desenvolvidas. Então, se eu recebo uma criança com TEA, que é o transtorno do espectro autista, eu vou buscar na internet, né, cursos que me orientam em relação a isso, a como trabalhar com a criança com TEA. Eu recebo uma criança surda, uma criança cega, uma criança com baixa visão, eu vou buscar. Né? Então, esse é o grande desafio, é que eu queira, enquanto professor, enquanto profissional da educação, fazer essa busca para auxiliar o meu aluno, né, e dar uma melhor qualidade de aprendizagem para ele. A Virgínia falou, eu uso o Transcriber, que é uma ferramenta gratuita que eu tenho no meu celular. E quando eu estou em reunião que manda um áudio, eu vou lá e leio o texto. Transformo o áudio em texto. Gostei da dica, vou baixar então. Né? E hoje as universidades, elas oferecem vários cursos. Né? Porque assim, quando você trabalha com pessoa com deficiência, também tem a sua habilidade, né, e a sua inspiração para trabalhar com deficiência. Existem pessoas que amam trabalhar com TEA, existem pessoas que gostam de trabalhar com pessoas cegas, com pessoas surdas, com pessoas com TDAH. E a própria Nassau traz cursos de especialização que contemplam essas áreas. Né? Tem o curso de TEA, tem o curso de Libras e Saúde em Educação Inclusiva. Não é? Então, pode fazer isso. Esses são pagos, mas existem os gratuitos que você pode se aprofundar. Né? Se especializando também. Exatamente. Esse é que é o importante, porque tem que partir de você. Né? Como nós somos seres sociais, a gente não pode obrigar, eu vou obrigar agora a Angélica a trabalhar com uma pessoa com deficiência e a compreender as dificuldades dessa pessoa. Não, a Angélica tem que se sensibilizar e compreender que aquela pessoa faz parte do meu processo de aprendizagem e eu vou contribuir para a aprendizagem dele. Eu penso que é assim, o poder público tem que tomar conta, o educador na sala de aula, todo mundo tem que fazer sua parte. Exatamente. Né? Existem vários conceitos de acessibilidade arquitetônica, acessibilidade comunicacional, e tem um que é o meu preferido, que é a acessibilidade atitudinal. Tudo começa com essa sua vontade. Isso. Né? De lidar com essas pessoas, de entender como é que se comunica, sabe? E uma vez a gente deu um curso pela T-Access para professores do SENAC. Eram professores de design e de computação. E aí, além de falar das ferramentas assistivas, né, que existem, como é que se usa, a gente falou também como criar um conteúdo acessível. Porque muitas vezes, mesmo que seja o digital, mas esse conteúdo também precisa ser descrito e precisa ser acessível. Então, por exemplo, imagina, o professor está lá dando aula com uma apresentação em slides, e aí fala, essa imagem aqui representa... Não. Essa imagem aqui, que imagem é essa para pessoas cegas, por exemplo, de baixa visão? Essa cor aqui, para pessoas daltônicas que têm alguma especificidade. Então,
até isso a gente também precisa mudar a atitude para entender como é que a gente torna mais acessível, por exemplo, as imagens. Verdade. Quando a gente... você estava falando dos conteúdos digitais, né, que os professores distribuem. Quando a gente vai distribuir esse conteúdo, a gente também precisa entender como é que se descreve. Porque a imagem, muitas vezes, é uma parte do contexto. Uhum. Sem entender a imagem, a gente perde o fio da meada. O contexto. Então, existem diretrizes internacionais de acessibilidade, além das tecnologias assistivas que se comunicam, né, com as ferramentas. Mas existem diretrizes que a gente precisa entender para tornar as plataformas digitais acessíveis. Eu lembrei agora você falando de um filme que eu assisti na universidade, na cadeira de rádio, Vermelho como o Céu. É um filme italiano, e aí é um filme, não lembro agora o período que se passa esse filme, mas uma criança, ela sofre um acidente doméstico e ela perde a visão. E naquela época, na Itália, existia escola para crianças cegas. Uhum. E aí essa criança foi estudar lá, enfim, só sei que no final do roteiro, a escola promove uma experiência para os pais. Os pais, eles chegam ao teatro e eles são convidados a vendar os olhos e a assistir a peça de teatro com os olhos vendados. Eu nunca mais esqueci isso. Eu sou apaixonada por rádio, mas eu achei, assim, fabulosa a experiência das crianças cegas no palco, apresentando a peça e os pais na plateia com os olhos vendados e tendo a experiência que os filhos têm. É incrível. E, assim, quando a gente toca nesse ponto da empatia, assim, por experiência própria, um universo se abre, sabe? Eu dou aula também na SES School. E aí, a primeira aula, apresento, sou Virginia Chalegre, vamos colocar uma venda nos olhos e vamos sair para a rua. E aí, eu estou falando de acessibilidade digital para designers, certo? Mas eu acho que esse primeiro contato com o universo do outro, faz com que o resto seja só conteúdo que eu posso aprender, sabe? Eu até digo, nem preciso mais dar aula, vocês já sentiram como é. Tenta aí comprar alguma coisa na internet, ouvindo o leitor de telas sem olhar. E aí a pessoa vai, obviamente não tem a experiência também com aquela ferramenta e não consegue, muitas vezes, né? Mas, a partir disso, acho que o coração de todas as pessoas se abre para receber esse conteúdo, sabe? Então, e é um assunto que é transversal, assim, a educação, a comércio, é a vida, política, né? A vida. É viver. É a sociedade de um modo geral. Exato. Né, que precisa conviver com estas situações. Vocês trouxeram 2 situações que eu trabalho com os alunos, que é o sentindo na pele. Então, hoje, você vai assistir aula numa cadeira de rodas, você vai assistir aula de olhos vendados, você vai simular ter uma perda auditiva, porque não tem como simular ser surdo, mas coloca o fone de ouvido e amarra o lenço para diminuir a audição. E vai sentar lá no fundo, não vai sentar aqui junto de mim, não. Vai sentar lá atrás, não é? Que justamente, já que eu trabalho com professores em formação, não é? Para se sensibilizar, que é difícil. Não é fácil. E aí, e aí tem vários. Tem os que usam muleta. Professora, eu preciso ir ao toalete. Então, mas não, vai de muleta. Porque a deficiência, ela não é algo que, eu hoje não quero não ser cego. Vou deixar de lado aqui. Não porto. Exato. Eu não sou portadora de uma deficiência. Eu tenho uma deficiência. Então, é muito ruim. Pesa, incomoda, né? É muito horrível. As pessoas que ficam na cadeira de rodas, só tem que ficar sentadinho. Choram, me deixe sair, pelo amor de Deus. É uma sensação muito ruim, eu não consigo me mexer. Né? Então, imagine essa convivência diária por toda a sua vida, né? Pelo tempo que você viver. Não é fácil. Não é fácil. E a gente precisa aprender a conviver com todos, sem discriminação e sem distinção. É verdade. E aí entra o sem coitadismos, né? Isso. Não é fácil. Então, vamos acessibilizar. Exato. Vamos tornar tudo
acessível para facilitar um pouco a vida dessas pessoas. Né? Vamos se especializar também, porque à medida que eu tenho mais conhecimento, eu consigo me incluir também, né? Claro, exatamente. Claro, a acessibilidade, no final das contas, é para todo mundo. É para todo mundo. Eu fico pensando, assim, a gente falou um pouco sobre inteligência artificial, mas o uso da tecnologia no geral, no apoio, né, dentro desse processo de aprendizado, e o cuidado com a proteção de dados. Já existe alguma discussão, Virgínia, nesse assunto? Márcia, se vocês puderem trazer para a gente também. Existe uma discussão, né, porque é fundamental manter o sigilo desses dados. Então, como fazer para manter esse sigilo e não expor a pessoa com deficiência? A própria LGPD, né? Eu acho que já engloba tudo que está relacionado à proteção de dados, né? Seja pela inteligência artificial ou não. A gente está falando de proteção de dados de uma forma geral. De pessoas, né? De pessoas. Exato. Ser humano. Exato. Se vocês pudessem dar um recado aí para quem está acompanhando, né, esse bate-papo e de repente despertou esse sentido para querer se colocar no lugar do próximo, né? De viver essa experiência para ter uma sociedade melhor, para se especializar, porque eu acredito também que essa especialização, quando você se especializa para se colocar no lugar do outro, você também se torna mais capacitado para ocupar outros locais no mercado de trabalho, né? Claro, claro. E, assim, é um aprendizado constante, sabe? Eu, quando convivo, né, nesses projetos de cursos de empreendedorismo para as pessoas com deficiência, eu aprendo todos os dias, assim. Eu lembro que uma vez, e aí acho que já pode ser parte do meu recado, a gente faz, nesse curso, a gente faz protótipos também. Imagina, eles têm ideias e a gente vai desenvolver a ideia até virar um pitch, um protótipo e um pitch para eles apresentarem para a sociedade. Normalmente são ideias que resolvem o problema do dia a dia deles, assim, não é? Acordei e tive uma ideia genial, vai virar uma startup milionária. Não. Tem um problema que me impede de utilizar alguma coisa e vou trabalhar, né, um protótipo, uma ideia para tentar resolver esse problema. E aí, a gente faz protótipo com essa turma foi de pessoas cegas. Então, a gente fez protótipo com materiais de alto relevo. Massinha de modelar, paleta e picolé e tal. E eu lembro que um dos meus alunos disse, me passa aí a massinha vermelha. Aí ele tinha nascido cego. E eu disse, eu quero vermelho e azul. Aí eu disse, o que é vermelho pra tu? Aí ele disse, é ação. Então, vai ser o botão da ação aqui. E azul, ele disse, calma, é o mar. E aí vai ser esse momento aqui de leitura. E aí ele fez essa relação da utilização do protótipo, né, com a representação das cores. Perfeito. Para ele, sabe? Então, eu acho que se a gente começar a se abrir para esse universo, né, ter a atitude, a acessibilidade atitudinal, a gente vai aprender muito e eu acho que só vai crescer, né? Tanto nós, quanto as pessoas, quanto a inclusão de uma forma geral. Então, acho que é isso. Obrigada. Ô, Márcia, a nível mundial, assim, como é que está a colocação do Brasil no olhar dessa prioridade de qualificação dos professores para a pessoa com deficiência? Como é que está o Brasil? Como é que está a posição do Brasil? A gente pode dizer que o Brasil vai estar avançando bem em políticas mais inclusivas, voltadas para a educação com a pessoa com deficiência? Olhe, nós tivemos um avanço, sim, né, nas políticas públicas que envolvem a questão da pessoa com deficiência. O que nós precisamos não é só ter a política no papel, é colocá-la em prática, né? Esse é o grande desafio. É sempre colocar em prática. As políticas avançaram. Nós temos várias situações no nosso país que nos deixa enquanto país em desenvolvimento, numa situação confortável em relação a outros países, né, da América do Sul, e que pode contribuir bastante para o desenvolvimento dessas crianças. Existe a política pública, mas precisa ser
mais efetivada, mais colocada em prática. Nós precisamos quebrar as barreiras sociais, as barreiras atitudinais, as barreiras de aprendizagem e ter mais empatia com as pessoas com deficiência. Certo? A partir do momento que as nossas políticas públicas, as que já existem, que são várias, começarem a ser colocadas em prática, nós teremos uma sociedade mais humana, uma sociedade mais empática, mais inclusiva para todos. Perfeito. E só um adendo, lembrando que a acessibilidade não é só uma questão de responsabilidade social. Se você olha pelo olhar da empresa, por exemplo, quantos consumidores estão sendo perdidos porque o seu site não é acessível? Uma pessoa que poderia muito bem comprar ali aquele produto vai deixar de comprar porque não é acessível e vai para outro que é. Exatamente. Existe um dado de uma pesquisa inglesa que fala que 80% das pessoas com deficiência desistem de utilizar um site quando enfrentam barreiras. 80% das pessoas com deficiência desistem de utilizar quando enfrentam barreiras. Você está perdendo esses consumidores. Então, é preciso olhar por esse lado também, sabe? Voltando ao sem coitadismos, sem heroínismos, sabe? Você está perdendo consumidor. Ô, Virgínia, não só as pessoas com deficiência, né? Porque eu posso garantir que eu só compro em sites que sejam acessíveis. Eu pensei a mesma coisa. Quando eu olho, não tem acessibilidade, não serve para mim. Né? E eu não tenho deficiência, mas não serve para mim. Se não serve para o meu público, não serve para mim. Perfeito. Virgínia, Márcia, muito por mim a gente passava horas e horas. Eu acho que quem está acompanhando também está gostando muito dessa conversa. Quero agradecer pela presença de vocês, por trazer esse tema que é tão importante para a gente. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada também. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Essa entrevista, esse bate-papo fica salvo. Você pode assistir quantas vezes quiser e compartilhar com todo mundo. Aproveita e ativa o sininho para ficar por dentro, porque a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, nós temos um episódio novo aqui do Especialize. Tchau, tchau e até a próxima.